Ok, vamos a isto então, vamos para a palavra. Estamos a fazer esta série em Mateus, a realidade em ação. Semana passada estivemos a falar sobre a nossa alimentação. Tivemos a ver que Jesus disse: nem só do pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Isso é um bom versículo para até decorarmos e estar na nossa mente, de lembrarmos constantemente que esta é a verdade. Precisamos da palavra para vivermos. Precisamos da palavra para cada dia, para cada momento. Sim? Então, a próxima vez que pegares num pão, lembra-te logo: nem só do pão viverá o homem. Sim? Preciso do pão, preciso da palavra. Ok? E tivemos então a falar sobre como isso era importante, os nutrientes que precisávamos para uma vida saudável vinha da palavra. E vimos que Jesus estava, naquele momento, ele estava a discipular. Não é? Tinha os seus discípulos que ele tinha chamado, que tinha vindo com a promessa, que iam ser pescadores de homens, e estava-lhes ali a ensinar, estava a discipular. E o que ele começa a fazer, e vamos estar muito em Mateus 5 e 6, por isso se quiserem ter isso aberto nas vossas Bíblias, o que ele começa a fazer é quase como hoje em dia há uma palavra que é muito usada, o detox. Não é? Quando se fala de dietas e coisas assim, detox significa o estar a limpar. Tu podes tomar chás ou alimentos próprios, coisas assim, que é para tirar tudo que não deve estar no teu organismo para viveres mais saudável. Então, podes fazer, há vários chás de detox. A próxima vez que fores ao supermercado, vê isso. Sim, o objetivo é limpar para depois teres uma dieta saudável e viveres de uma forma saudável. E o que Jesus começa ali a ensinar? Ele começa a ensinar uma forma diferente de viver. Sim, ele pega na lei, que tem sido a base para o povo de Deus, para viver, e ele começa a ver passo a passo, mas começa a mostrar que há uma forma diferente de viver. Eles estão-se a guiar por ali, simplesmente por ali, e Jesus até disse: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Jesus veio para cumprir e cumpriu à risca, mas ele estava a mostrar que não é só uma questão de cumprir a lei, é uma questão de viver nesta forma diferente de viver, esta vida do reino, que ele veio demonstrar. E vemos até pelo ensinamento aí, que ele vai mais além do que a lei. Ele está a dizer: olha, diz aqui para não matar, mas eu digo mais ainda, não é? Ou vai por aqui, por diferentes aspectos, e traz uma forma diferente de viver. E Jesus veio e ele ensinou isto, ele demonstrou isto, e ele compartilhou esta forma de viver com as pessoas à sua volta. Ok? Então nós não vamos entrar em detalhe, mas pensem nisto. A primeira secção, Mateus 5, 13 a 16, fala sobre sermos sal da terra e luz do mundo. E ele diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vocês vejam as suas boas obras e glorifiquem, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus está a falar para os seus discípulos, e está a falar sobre esta nova forma de viver, trouxe as bem-aventuranças, e ele diz: olha, vocês, que assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quem demonstrou isso melhor do que qualquer outra pessoa? Jesus. Jesus, quando caminhou aqui na terra, a luz brilhou. E toda a gente que o viu, toda a gente que viu a forma como ele estava a viver, via que a forma como ele vivia estava a trazer honra e glória ao Pai. Ele próprio dizia, não é, que era para glorificar o Pai. Jesus não só está a ensinar esta forma, ele está a demonstrar. Aqueles discípulos, ao partilhar vida com ele, compreenderam o que era uma vida que era luz no mundo. Eles perceberam que era uma vida que trazia sabor, um sabor diferente, sal da terra, luz do mundo. Ele fala aqui sobre como lidar com ódio, ira, julgamento. É incrível pensar na vida de Jesus, na forma como ele viveu,
as possibilidades que ele podia ter tido para se irar, para se chatear, para julgar, ele que era perfeito, as oportunidades que ele tinha para poder julgar as pessoas à sua volta. Mas em vez disso, ele demonstra amor, compaixão, graça. Sempre procurou uma forma de levar pessoas a conhecer o Pai. Imaginem. Sabem, ele viveu demonstrando compaixão e um amor incrível. Isto é, para nós, tem que ser desafiador. E eu creio que para hoje em dia, para os tempos de hoje em dia, isto é mesmo desafiador. Numa cultura onde é muito virado para o eu, e basta ir ao Facebook para ver isso, Jesus demonstra uma forma diferente de viver. Imaginem, ali, momentos antes de ele ser preso, Judas aparece e trai Jesus. E trai-o com um beijo. Imagina ser Jesus, aquele teu amigo que tem estado contigo durante 3 anos, partilhaste vida com ele. E ele vem com os homens para o prender. E não só orquestra isto tudo, ele tem quase o descaramento de ir e dar-lhe um beijo. Hoje em dia nós diríamos, se me trais, tu nem imaginas o que é que acontece. Eu nem falo com aqueles que me traem. Jesus responde, o que te traz aqui, amigo? Ele não entra com tudo o que tem. Ele diz, o que é que te traz aqui, amigo? Ele responde de uma forma diferente. Mostra uma forma diferente de reagir. Pedro, talvez menos experiente nesta forma de viver, ele pega numa espada, ele corta uma orelha de um. Jesus pega e sara e diz ao Pedro, você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Jesus tinha uma forma de reagir diferente. Ele podia ter falado com o seu pai, olha, acabem com eles. Não é? Mas ele não faz isso. Ele decide não responder assim. Soldados a gozar com ele, arrancar-lhe a roupa, a colocar uma coroa de espinhos, a cuspir sobre ele, a dizer, anda lá, se és realmente quem tu dizes és, solta-te, sai daqui, liberta-te. Como é que Jesus reage? Continua ali, tinha uma missão clara. Não retalia, não o acusa, não tenta vencer a dele. Mostra uma forma diferente de viver, que tem a ver com este ensino que ele traz aqui no Sermão do Monte. Uma forma diferente de estar com as pessoas à volta. Quando uma multidão inteira o está a julgar, trazendo acusações falsas, condenando para a morte. Quando ele está naquela cruz, prestes a morrer, o que é que ele diz? Perdoem-lhes, pois eles não sabem o que estão a fazer. Sabem, Jesus estava a ensinar aqueles discípulos a viver de uma forma muito diferente. Estava a prepará-los para eles serem luz e sal da terra. Estava a prepará-los para tempos onde eles iam ser acusados injustamente. Onde eles iriam ser traídos, talvez pelas pessoas mais próximas. Onde eles iriam ser gozados, muito provavelmente. E ele estava a mostrar-lhes uma forma diferente de viver. Uma forma que vem do reino. Agora, isto é importante para nós. Porque hoje em dia não é isso que o mundo ensina. Se te fazem mal, faz igual. Preocupa-te contigo. Não é? Se estão a julgar, somos capazes até de fazer tudo e mais alguma coisa para rebaixar aquela pessoa. Para provar que eu tenho a razão.
não é? Somos capazes de cortar relacionamentos, porque já não queremos falar. Mas Jesus está a dizer, não, há uma forma diferente de viver. A forma do reino, onde o amor de Deus é conhecido, onde o Pai é glorificado, onde somos luz neste mundo de trevas, onde nós mostramos uma realidade diferente. Imoralidade sexual é outro tema que fala aqui, e adultério. Jesus diz em Hebreus 4:15 que ele passou por todo tipo de tentação e não pecou. Passou por todo tipo de tentação. Quando estamos perante uma tentação, e às vezes pessoas dizem, mas era demasiado, eu não consegui. Não, tu consegues, porque se estás em Cristo Jesus, Ele que passou por todo tipo de tentação e conseguiu, se tu estás em Cristo Jesus, tu consegues. Materialismo. Outra grande para hoje em dia, de termos mais e mais, de tentarmos criar o nosso império. Jesus vivia muito daquilo que ele tinha no corpo. As roupas que ele andava, o dia a dia, quando precisava de comer, ele esperava que Deus o sustentasse. Quando precisava de pagar impostos, ele pedia um peixe para trazer uma moeda. Quando tinha alguém, por exemplo, como o Zaqueu, que tinha muito, ele ajudava-o a pensar e a arrepender-se e a devolver o que tinha às pessoas à sua volta. Quando ele viu uma mulher a derramar sobre ele um perfume que dizem que custaria por volta 1 ano do salário, ele permitiu porque viu que ela tinha percebido um mistério, tinha percebido algo de quem ele era. Ele ensinou os seus discípulos a irem simplesmente com o que eles carregavam e esperar por sustento. Ele mostrou que as coisas aqui no mundo não eram importantes, que havia uma forma diferente de viver, que não valia a pena estar a construir tesouros aqui, mas sim no céu. Ele ensinou-lhes a viver por fé. Ele estava a discipular aqueles homens. Há uma passagem onde eles querem, onde a população, depois de ele fazer o milagre, creio eu que foi dos peixes e dos pães, onde querem torná-lo rei, à força. Querem declará-lo rei. Ele chegou, o Messias. Vamos declará-lo rei. E ele sai. E ele deixa a multidão. Ele não estava aqui para construir algo à sua volta. Ele estava aqui com uma missão para resgatar o povo de Deus, para glorificar o Pai. Jesus ensinou, demonstrou e compartilhou esta vida do caminho estreito, de um caminho diferente, um caminho radical, um caminho que faz-nos a nós ter que pensar em tudo que nós estamos envolvidos na nossa sociedade e pensar, ok, o que é que isto significa para agora? Jesus estava a fazer isso com aqueles homens que ele tinha chamado. Ele estava-lhes a revelar o caminho que eles tinham que caminhar. E ele faz o mesmo connosco. Tu e eu, que somos chamados, que já entregamos a nossa vida a Jesus, há um caminho diferente para nós vivermos, para nós caminharmos. Somos chamados para ser os pescadores de homens e os saqueadores da casa do homem forte. Este é o caminho que ele nos ensina. Sabem, nós lemos, creio eu, foi semana passada, mas vou ler outra vez aqui, em Efésios 2:1, Paulo diz o seguinte, isto é o detox. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Isto é Paulo a refletir sobre a nossa vida, é pegar neste ensino de Jesus, é perceber, nós antes vivíamos segundo estes padrões. Nós antes vivíamos segundo o que o mundo ensinava, nós antes estávamos presos a isso, mas houve um detox em Cristo Jesus.
E depois ele continua dizendo: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Há uma limpeza que nos aconteceu. Há uma libertação de uma vida que nos estava a corromper. E é pela graça. Pela graça vocês são salvos. O que é que nos torna diferentes ao mundo lá fora? É que nós somos, pela graça de Deus, nós somos recipientes da sua graça. Conhecemos Cristo Jesus, Ele revelou-se a nós. E com isso Ele transformou a nossa vida, e com isso Ele trouxe uma nova forma de viver. E então, quando nós estamos no meio do mundo em trevas, o que nos distingue é que nós já fomos tocados pela graça de Deus. Nós já o conhecemos como Pai. E isso faz com que há novos desejos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus praticou antes para nós as praticarmos. Nós devemos ser demonstrações claras da graça de Deus. Quando pessoas olham para nós e veem uma vida transformada, uma vida diferente, uma forma de viver diferente, o que eles devem perceber é a graça de Deus na nossa vida. É isso que nos transformou, é isso que nos fez diferentes, é isso que nos libertou. Isto é muito importante, porque isto traz-nos uma humildade sobre nós mesmos. Faz-nos perceber que foi Cristo Jesus que fez tudo. Quando vemos a nossa família feliz, a nossa família abençoada, temos que perceber que isto é a graça de Deus sobre nós, sobre a nossa vida. Muitas vezes somos fracos, pecamos, mas a graça de Deus é incrível. E então é isso que faz com que a gente não julgue o nosso próximo. Porque nós somos quem somos pela graça de Deus. Senão éramos merecedores da ira de Deus. Quando nós achamos melhor do que outro, nós percebemos que nós somos quem somos porque estamos em Cristo Jesus, porque senão não éramos. Quando temos um negócio que tem sucesso, precisamos de perceber que isso é o favor de Deus sobre a nossa vida, é a graça de Deus sobre nós. Quando nós estamos a falar com um amigo que está a passar mal, que está em trevas talvez, nós precisamos de entender que nós não estamos aqui para o julgar, para o condenar, para dizer como é que tu estás a fazer isto, como é que estás a fazer aquilo. Nós precisamos de o encaminhar para aquele que nos libertou a nós. Precisamos dizer: tu precisas do meu melhor amigo, aquele que me transformou a mim, é quem tu precisas. Aquele que ainda hoje me derrama graça sobre graça, misericórdia sobre misericórdia. Tu precisas de o conhecer. Há uma forma diferente de viver. Há palavras diferentes que saem da nossa boca. Depois Jesus traz aqui um segredo para vivermos nesta graça. Capítulo 6 traz 3 coisas seguidas: a ajuda aos necessitados, a oração e o jejum. E nas 3 coisas ele fala uma coisa engraçada. Fala sobre o lugar secreto. Fala sobre esta intimidade que precisamos de ter com o nosso Pai.
Fala quando está a falar sobre ajudar os necessitados, ele está a falar para que ninguém saiba o que nós estamos a fazer. Mas o Pai que vê em secreto, ele percebe, ele sabe, ele conhece. Quando está a falar sobre orar, ele está a dizer, não sejam como os outros que vão e falem e oram para que toda a gente possa ouvir. Não, quando queres orar, vai, fecha-te no quarto, no sítio secreto e passa tempo comigo, em intimidade. Quando ele está a falar sobre jejum, ele faz para dizer para toda a gente não estar a perceber que tu estás a jejuar, mas que possas fazer, mas o Pai que vê no secreto. Há um lugar secreto, há um relacionamento íntimo com o Pai que nós precisamos de apanhar. É esse o segredo para vivermos nesta graça, é esse o segredo para vivermos neste caminho estreito, é este o segredo para vivermos vidas cheias do Espírito Santo e sentir o Espírito Santo a falar connosco. É este o segredo para sabermos quais são os planos de Deus para nós. Mateus 6 diz o seguinte, versículo 5. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore para o seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E depois continua. Semana passada nós falámos sobre a palavra como alimento. Eu quero falar como oração é o nosso combustível. É o que nos faz andar. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Jesus explica que toda esta forma de viver, tudo começa por este lugar. Os seus discípulos percebem isso. Há uma altura que Jesus passa muito tempo a orar e quando volta, vemos em Lucas, os seus discípulos dizem: Jesus, ensina-nos a orar. Jesus, ensina-nos a orar, porque vemos que isto funciona. Vemos que isto é eficaz. Ensina-nos a orar. Jesus sai desse lugar secreto. Vem daquele lugar inigualável, como falámos umas semanas atrás, para viver esta vida inigualável. E eu quero acabar os últimos minutos a desafiar-nos para tirar o maior proveito deste lugar secreto, que faz toda a diferença na nossa vida. É o nosso maior privilégio. Nós temos o privilégio de podermos passar tempo com o nosso Pai, com Deus, de retirar recursos e tudo o que nós precisamos dele, porque Ele é um bom Pai, que dá tudo o que nós precisamos. Ele sabe o que é melhor para nós. E eu quero nos desafiar, porque este é um dos nossos maiores privilégios e, ao mesmo tempo, eu creio que é das coisas que nós mais às vezes deixamos passar, ou que às vezes é das nossas maiores batalhas. Passar tempo neste lugar secreto. Passar tempo com o nosso Pai. Primeira coisa que é importante pensarmos é que é neste lugar onde a nossa identidade é confirmada. E Jesus ensina isso. Como é que Jesus ensina para nós começarmos a nossa oração? Pai nosso. Ele não diz, ele podia ter dito Deus Altíssimo, o Senhor, ou outra coisa qualquer, não é? Há tantos nomes que definem quem Deus é. Mas ele escolhe dizer, olha, quando começares a orar, começa por reconhecer que Ele é o teu Pai. E ao reconhecer que Ele é o teu Pai, tu estás a reconhecer que tu és filho dEle. És filho do Altíssimo, em Cristo Jesus. Jesus está-te a ensinar a orar a partir dessa posição. És um filho amado que está perante o seu Pai. E o seu Pai quer ter um bom tempo contigo. Teu Pai quer falar contigo. Teu Pai quer guiar-te para o teu futuro.
teu Pai quer demonstrar o seu amor para contigo. É desse sítio que tu arrancas. Sabem, muitas vezes pensamos que para começar a orar nós precisamos de entrar com arrependimento, precisamos de quase dizer que nós não somos nada, mostrar as nossas fragilidades. Isso talvez seja o caso, não é talvez, esse é o caso quando nós estamos a arrepender-nos, a entregar a nossa vida a Jesus, vimos em arrependimento. Mas a partir do momento que tu entregas a tua vida a Jesus, a partir do momento em que tu estás em Cristo Jesus, tu não precisas de entrar assim, tu podes entrar para o teu Pai. Imaginem isto, pais, que têm filhos. Seria muito estranho o teu filho começar todas as manhãs e a primeira coisa que ele te diz é: desculpa pai, desculpa por ter feito isto, desculpa por ter feito aquilo. E andar talvez com algum medo de calcar o pé do pai, não é? Algum medo eu não sei porque é que eu faço estas coisas. Se tu visses isso, tu ias achar, se nós víssemos isso com o Léo, nós íamos achar: o Léo deve ser muito mau como pai, porque o seu filho vive em medo. Está sempre com medo, sempre a pedir desculpa, sempre a tentar ganhar o favor dele. Não faz sentido. O nosso Pai é igual. Nós estamos em Cristo Jesus. Jesus já venceu, Jesus libertou-nos. E tu podes entrar como um filho, confiante que és um filho de Deus em Cristo Jesus. Que a graça de Deus está sobre ti. E tu podes entrar sem medos. Essa é a primeira coisa, é um grande privilégio. Somos filhos de Deus Altíssimo. Depois, a segunda coisa que precisamos perceber neste lugar secreto é que é um lugar de grandes possibilidades. Jesus diz que podemos fazer as mesmas coisas que Ele fez, ou até mais. É um sítio onde nós podemos pedir e Ele nos dará. Podemos buscar e vamos encontrar. É um sítio onde Jesus diz, Ele a falar com os seus discípulos, vocês não têm mais porque não pedem. É um sítio de grandes possibilidades. Quando nós estamos a orar e a falar com o nosso Pai, nós estamos a entrar num espaço onde tudo é possível. Porque estamos a falar do Deus dos impossíveis. Peçam, busquem, e Ele dará. E Ele se revelará. Podem fazer as mesmas coisas que Jesus. É um lugar de poder. Quantos de nós pensamos, ao pensar no nosso tempo a sós com Deus, como um lugar de poder? É um lugar de poder, onde Deus nos dá poder para ir contra qualquer cilada do inimigo. Nos capacita para andarmos com autoridade durante o nosso dia. É um lugar onde somos transformados cada vez mais como Jesus. Cada vez mais parecidos com Jesus. Cada vez mais parecidos com o Pai. Jesus ensina: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O que é que isto significa? Até no ensinamento que ele trouxe antes. O que é que significa vir o seu reino? Sobre casamento, sobre divórcios, não é? O que é que isto significa? Significa que quando nós estamos no nosso lugar, ali a orar e a pedir: Deus, mostra-me, guia-me, o que Ele está a fazer, está-nos a transformar-nos cada vez mais como Jesus. Quem quer ser cada vez mais parecido com Jesus? Precisamos de ir a este lugar secreto. Precisamos de ir buscar e pedir. Não acontece só porque sim. Precisamos de buscar. E Ele quer te dar. Ele quer te transformar. Este é um lugar de transformação. E porque Deus é o nosso Pai, nós queremos agradá-lo. Queremos viver uma vida assim. Porque Deus é o nosso Pai, nós queremos dar-lhe tempo. É trágico quando filhos não querem dar tempo para os seus pais. O nosso Pai quer dar todo o seu tempo. Está sempre à espera. Nós precisamos dar tempo ao nosso Pai. É um lugar de missão. Queres fazer a vontade do teu Pai? Precisas de vir ao lugar secreto. Jesus saía, cada vez que ele saía destinado para aquele dia. Ele sabia se ia andar sobre a água, ele sabia se ia libertar pessoas de demónios, ele sabia se ia curar um paralítico. Ele sabia. O Pai tinha-lhe falado. Tudo o que ele fazia era o Pai que lhe dizia. Nós precisamos disso. Oração é extremamente importante. Não é um hobby,
Não é um extra. Não é só uma coisa para nós fazermos. É o segredo. É um dos nossos maiores privilégios. Sermos cheios do Espírito Santo. Termos acesso ao Pai. E podermos buscar dele constantemente. Então, eu quero nos desafiar hoje, porque eu não sou perito nisto. Isto é uma aprendizagem para mim. Eu estou a aprender a desfrutar mais e mais deste lugar secreto. Oração é importante. A Bíblia ensina-nos para orarmos em família, como igreja, e eu quero te encorajar, venha às reuniões de oração. É importante. É importante para ti, é importante para os teus irmãos e irmãs, é importante para a missão de Deus. É bíblico. Não é um extra, não é um programa que a igreja decidiu fazer. É bíblico. Devemos orar. Onde 2 ou 3 estão, aí está o Senhor. Nós precisamos de nos juntar para orar. A Bíblia fala também que devemos orar em todos os momentos. Em toda a altura. Então devemos, no nosso dia a dia, sempre que estamos a andar, devemos estar a orar, a falar com o nosso Pai. Mas isso não exclui este tempo no lugar secreto, onde é só tu e o teu Pai. E eu quero nos dar 5 ou 6 dicas para nos ajudar nisso. Para podermos retirar o máximo deste privilégio que nós temos. Então, o primeiro é este. E tira notas ou ouve isto depois, mas toma ação. Isto é como aqueles que... É Deus a dar-nos uma dádiva enorme e nós seremos muito estúpidos se não aproveitarmos. O primeiro é este. Arranja um tempo específico. Eu digo muitas vezes à Maria João, eu acho que nós nunca vivemos num tempo onde as pessoas são tão ocupadas. Falamos entre nós e toda a gente está sempre muito ocupado. Eu incluído nisso. Estamos sempre muito ocupados. Eu quero te desafiar a isto. Arranja um tempo específico para falar com o teu Pai. Muda a rotina do teu dia. Acorda mais cedo. Faz o que for preciso. Mas arranja um tempo específico para estar neste lugar secreto. Para passar tempo com o teu Pai. Ser estratégico nisso. Okay? Marca um momento, uma hora do teu dia que seja igual todos os dias. Vai-te ajudar na disciplina de passar tempo com o teu Pai. Okay? Procura um tempo e um lugar e faz isso. Segunda, corta toda a distração. Principal distração, não tenho aqui comigo, está ali, telemóvel. Para muitos de nós aqui, se calhar lemos agora a Bíblia através do telemóvel. Eu quero te encorajar, corta isso. Nesse tempo secreto, nesse tempo onde estás com o teu Pai, pega numa Bíblia. Lê a palavra através da Bíblia. Sabem porquê? Não sei se vos acontece a vocês, mas acontece a mim. Quando estou com o telemóvel, recebo uma mensagem. Enquanto estou no meu lugar secreto, aí deixa-me ver o que é que ele está a dizer. Estragou. Deixa-me ver a última notícia. Deixa-me ver o que é que está a acontecer. Não, corta toda a distração. Sim, vem com a palavra, vem com aquele sentido de dizer ao teu Pai, eu estou aqui só para ti. Só para ti. E eu quero te ouvir. Ok? Terceira. Para mim ajuda, creio que para muitos ajuda, arranja músicas. Uma boa forma de entrar em tempos de oração e de tempos a sós com Deus. Músicas de louvor. Ajudam-te a louvar, ajudam-te a levantar os olhos. Temos aqui os CDs da Fonte, podem levar-se, isso é uma ajuda, mas há tanta coisa que podemos ouvir. Talvez nem precisas de ouvir, canta somente. Sim? Ninguém te está a ouvir, estás no lugar secreto. Não é? Ninguém vai estar a falar, estás a cantar, canta, louva. Traz a palavra. Quarta coisa, entra com confiança, entra como filho. Vai com expectativa que o teu Pai vai falar contigo. Entra com confiança. E a quinta, usa o exemplo que Jesus trouxe aqui. Esta oração que nós conhecemos muito bem. Usa isso como um exemplo de oração. Não repetindo as palavras,
usa as tuas próprias palavras a cada dia, mas começa por exaltá-lo, a levantar os teus olhos para Ele. Santificado seja o teu nome. Começa a louvá-lo, a buscar, a engrandecer o seu nome. Não é? Depois pede para que Ele fale para a tua vida. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O que é que tu tens para mim hoje? O que é que tu queres fazer hoje? Como é que eu posso te servir? Como é que eu posso te dar honra e glória? Depois luta contra o materialismo. Agradece a Deus pela sua provisão. Louva-o pelo que tu tens. Obrigado, Deus, pelo pão de cada dia. Obrigado por aquilo que eu tenho. É pela tua graça. És tu que me dás, és tu que providencias. Luta contra o orgulho, ódio e ira. Perdoa aqueles que te fazem mal. Não é? Isto é o ensinamento que Jesus traz numa oração. Não é? Perdoa. Ama aqueles que te odeiam. Não retribuas da mesma forma. Traz isso ao teu Pai. Às vezes é mesmo difícil fazer isso. Eu sei. Deus, Pai, eu não sei como vou conseguir perdoar. Mas, Pai, ensina-me a perdoar, porque eu quero viver como Tu queres que eu viva. Pai, inunda-me com o Teu amor, para que eu possa transbordar de amor. Luta contra tentações, imoralidade sexual. Não é? Na oração, Ele fala, e não nos deixes cair em tentação. Pede poder, autoridade para enfrentar o dia, para ser cheio do Espírito Santo, para seres guiado por Ele. E diz-lhe como tu queres que a tua vida o glorifique naquele dia. Diz, Pai, o que eu mais quero é que tu sejas glorificado. Eu quero que toda a gente saiba como tu és um bom Pai, como tu és o meu Pai. É tão bom ouvir os nossos filhos dizer, tenho o melhor pai do mundo. O meu pai é fixe, o meu pai é altamente. É bom ouvir isso. Olha, vamos ser filhos que dizem isso do nosso Pai. A toda a gente. Eu tenho o melhor Pai do mundo. Olha o que Ele fez. Olha como Ele transformou. Olha como Ele me abençoou. Sim? Vamos ser um povo diferente. Não pela lei, não é por obras, é pela graça. Há muita graça. Nesta aprendizagem há muita graça. Aqueles discípulos, Jesus teve que ter muita graça. E Ele precisa ter muita graça para connosco ainda agora. Mas toma a decisão. Eu vou viver a minha vida assim. Eu vou passar tempo no lugar secreto. Eu vou buscar Deus para o meu dia. Eu vou aprender com Ele para que seja transformado cada vez mais como Jesus. Eu quero viver neste caminho estreito. Deus, ajuda-me a viver neste caminho. Mostra como eu posso fazer isso. Sim, eu quero te desafiar. Eu vou orar e vamos terminar. Mas eu quero te desafiar. Este não é uma pregação de um apelo no final. Isto é uma pregação para tu ires para casa e pensares, ok, se eu já estou a fazer isto, será que eu posso melhorar? Há sempre formas de melhorar o nosso tempo com o nosso Pai. Mas talvez não estejas a fazer isto. E eu quero te encorajar. Vai para casa e pensa, como é que eu posso aproveitar este maior privilégio que eu tenho? De poder passar tempo com o meu Pai. O que é que eu preciso de fazer para que isto aconteça? Talvez como família façam isso, ou como casal. Como é que nós, como casal, podemos fazer isso? E toma decisões práticas. Vem e louva o teu Pai no sábado à noite. Faz para estar cá. Toma uma decisão. Eu vou estar lá. Aconteça o que acontecer, eu vou estar lá. Reuniões de oração, toma uma decisão para estar presente. Mas mais do que tudo, toma a decisão para fazeres isto um ritmo de vida diário. Tu e o teu Pai. Sim? Vamos só curvar a cabeça, vamos